Olá, você que está acompanhando a TV Câmara Caxias, o canal 16 da NET, também as nossas redes sociais. Está iniciando mais um Caxias Conversa, o videocast da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que passa as principais informações, também entrevistas sobre o dia a dia da nossa comunidade. Hoje, com um destaque para o esporte. Você é o nosso convidado durante 40 minutos a conhecer um pouco mais sobre o futsal, dinamismo na edição de hoje, também a questão do atletismo com o nosso convidado, o atleta José Adolfo Tolfo da Silva, o Zé, e está aqui também comigo, dividindo a apresentação do programa, o Relações Públicas da Câmara de Vereadores, meu colega Denerley Antoniani. Denner, como é popularmente conhecido, tudo bem? Tudo certo, obrigado pelo convite também para fazer parte e participação desse tema tão especial que é voltado ao esporte, né? Exatamente. O nosso atleta, o conhecido Zé, né, carinhosamente é conhecido assim, José Adolfo Tolfo da Silva, ele representa também a Seleção Sul-Brasileira de Futsal Dinamismo, o time surreal, né? E também a Seleção Brasileira de Futsal Dinamismo, já foi convocado, também participa de provas de atletismo. Zé, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, vocês abrirem a porta para mim falar um pouquinho da história, falar um pouquinho do futsal dinamismo. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. 25 anos, né? Tu já teve a oportunidade, inclusive, de realizar, né, participações internacionais, né, com a seleção, a organização que vocês têm. Nos fale inicialmente como é que começou a tua história com o esporte, com o futsal. Sei que tu também dá uma olhadinha pro atletismo, né? Tem todo esse treinamento, essa vocação aí pro esporte. Exato. Cara, minha história é longa. Se eu tivesse que falar aqui, nós ia passar uma boa tarde aqui, cara. Mas resumindo vocês, eu venho de uma cidade pequena do interior interior do estado, que é São Francisco de Assis. E lá o esporte bem-vindo é o futsal. Então, a maior oportunidade de esporte é o futsal, o investimento maior é o futsal. Então, eu jogo futsal desde os meus 6 anos. Então, joguei lá em campeonatos municipais, regionais, estaduais, e parte da minha adolescência. E daí, depois, quando eu cheguei ali, nos meus 19 anos, vim para Caxias do Sul. E ali que começou mesmo a tornar o esporte algo mais sério. Antes era divertimento, era brincadeira com os amigos, e ali eu conheci uma pessoa muito especial hoje para mim, que é o professor Ricardo Barbosa, aqui de Caxias do Sul. Ele é professor de educação física, me apresentou primeiramente o atletismo, e aí conversa vai, conversa vem, me apresentou pela rede social, e eu ali com o pezinho atrás, guri de fora, né? Chegando novo na cidade, o que esse cara quer aqui comigo? E aí conversa vai, conversa vem, marcamos o primeiro treino, gostei muito, meu primeiro então esporte ali foi o atletismo. Gostei muito da modalidade, da oportunidade, ele me conversando comigo o que eu poderia fazer. E foi ali que foi os meus primeiros passos aqui em Caxias do Sul na modalidade. A tua entrada no esporte em Caxias foi o atletismo. Primeira, a porta de entrada foi o atletismo. Uma modalidade específica do atletismo? 3 modalidades específicas. Tem o arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo. São 3 provas que pessoas com baixa estatura podem fazer, né? Tem algumas outras, mas geralmente a pessoa com baixa estatura, com nanismo, ela dá prioridade a essas provas que são provas de força e tem mais chances de conquistas, né? Então, depois dali foi só subindo, né? Comecei no atletismo, comecei minhas primeiras viagens, a minha primeira viagem foi para São Paulo, disputar um campeonato universitário. Naquele ano eu consegui a primeira medalha. Aquilo de lá foi algo muito marcante para mim. Então, em resumo, foi mais ou menos a porta de entrada foi quando eu cheguei e conheci o professor Ricardo Barbosa, que me apresentou o atletismo. A gente sabe que existe sempre tem influências, né? Tanto na base familiar quanto amigos que praticam e exercem o esporte. Para ti foi diferente isso, ou isso veio de ti mesmo, influência dos teus pais, ou teve uma influência maior, assim? Cara, como eu disse, na minha cidade, o futsal ele é a porta de entrada. Então,
a uma quadra da minha casa é o que eu acho que me tornou uma pessoa como eu sou hoje. Nós tínhamos um campinho de terra, o famoso campinho de terra, cara. Que hoje, infelizmente, a gente não enxerga mais, né? E eu acho que é um dos problemas do esporte brasileiro, né? Sem dúvidas. Porque hoje, tu procurar um campinho de terra, tu não vai remar muito. Se tu não botar o teu filho numa escolinha, provavelmente tu não vai conseguir inserir ele no esporte. E escolinha custa caro, né, cara? Então, eu dou graças a Deus que eu encontrei esse... eu morava perto de um campo de terra. Então, cara, eu acho que eu jogo, assim, fora da escolinha desde os meus 4 anos jogando nesse campo de terra. E aí, não tem como tu não se inspirar nisso, né? E o futsal da fronteira ele é muito forte, né? O futsal da fronteira é muito forte. Seritaqui era muito forte na época que enfrentava aqui com a Enxuta de Caxias do Sul, né? Uruguaiana tem um futsal muito forte, cara. Na verdade, o sul do Brasil como um todo, ele é muito forte. Ele é muito forte. A gente tem a própria... o Atlântico aqui do lado, nós temos o... Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, né? Nossa, Então... não tem como tu viver num ambiente desses e tu não se inspirar, né? A inspiração já tá no ambiente, já é moldado pra isso, né? Falou que começou com 6 anos lá na tua cidade, na pequena cidade, no futsal, mas daí tu encarava os marmanjão de altura maior. Ali não tinha moleza. Cara, bem sincero, a gente mora numa bolha quando a gente mora no interior, assim, parece, porque eu não conhecia outras pessoas com nanismo. Então, só tinha você na cidade. Só tinha eu, e aí quando eu era criança eu pensava, só deve ter eu, né? Então, ou eu fico choramingando falando que os caras são muito altos, ou eu vou enfrentar isso, né, cara? Então, essa dificuldade, assim, de se comparar com as pessoas mais altas, eu não tinha, sabe? Porque pra mim era aquela condição que tinha e pronto. Ou eu jogava, ou eu sentava e olhava os outros jogar. Então, pra mim nunca teve diferença, assim, sabe? Os convites foram surgindo, assim, de forma aleatória ou as coisas mais construídas, assim? Projeto de alguma coisa, de algum lugar? Convite? Tu fala do futsal. Exato. O futsal, cara, aqui em Caxias, por exemplo, eu comecei a ter contato com o futsal de enanismo pela rede social. Eu não sabia da seleção brasileira, porque é um esporte que não é popular ainda. Apesar do futebol no Brasil ser popular, o futsal de enanismo ele não é popular, né? Então eu conheci um pouco sobre a seleção na rede social, chamei a galera, tentei me informar o máximo possível e vi que a sede é no Rio de Janeiro, né? Só que por que eu falo que o atletismo, o professor Ricardo sempre foi a minha inspiração, eu agradeço a ele, porque eu já tinha feito uma viagem para São Paulo, então o guri da fronteira vindo para a cidade grande e já ter viajado para São Paulo, foi ali que foi a porta de entrada para mim ter coragem de um dia ir para o Rio de Janeiro. E aí que foi que começou o futsal de enanismo para mim. Fui no Rio de Janeiro, fiz a primeira seletiva, que por ser um esporte, uma modalidade nova, muito recente, a gente não tinha times naquela época, como a gente tem aqui no sul do Brasil agora. Então era feita através de seletivas. Fui pro Rio de Janeiro, fiz a seletiva lá no estádio, no ginásio do Vasco da Gama. Até conhecemos o estádio e tudo mais. Almoçamos lá. Fiz a seletiva e voltei para casa. Depois de um mês, eu recebi a notícia que eu estava sendo convocado para a Copa América no Peru, em Lima, lá no Peru. Trajetória bonita. Cara, foi muito legal. Qual posição que tu joga no futsal? Eu jogo de ala. De ala? De ala. Só que uma curiosidade, até é importante para o pessoal conhecer um pouco do futsal de enanismo. Tem muita diferença com o futsal normal? Muita. Apesar de nós jogar numa quadra oficial, que para quem conhece, uma quadra oficial é realmente grande, ela, a gente joga com mais atletas. São 6 atletas na linha. Então são 6 na linha e 1 no gol ainda. Porque o futsal é bem mais rápido do que o futebol, né? Ele é né? muito mais rápido que o futebol. E dinâmico também, né? É muito... O condicionamento físico que tem que ter no futsal é algo absurdo. É muita troca de direção. Se o atleta não estiver preparado, ele não vai conseguir. Só que o futsal de enanismo ele acaba sendo diferente. Porque devido à nossa estatura, a gente cansa mais rápido, a gente não tem pique para ficar correndo 40 minutos direto. Então são mais pessoas, mais atletas envolvidos na quadra. Então acabam sendo 6. Eu particularmente acabo não gostando, mas já tô me adaptando, tem que se adaptar.
As trocas são mais rápidas, então. As trocas são mais rápidas, são 6 atletas. O jogo, ele é menos dinâmico, ele é menos Mais parado, desenvolveção, mais ele cadenciado. ele é mais parado. Então, cada time tem alguma estratégia. Por ser baixa estatura, daqui a pouco um cara com 1,40 m já vai ser um destaque ali numa bola mais alta. Então, são estratégias, são jogos diferentes que... É uma modalidade totalmente diferente. Joga até qual que é o limite de altura? O limite da altura é 1,45. 1,45. Na verdade, na regra da FIFT, que é a federação organizadora, eles montam que o atleta ele pode chegar até 1,40 e 1,45 ele pode ter uma exceção dentro de quadro. Geralmente é envolvido o goleiro. Para ter mais altura. Para ter mais altura. A outra coisa que é diferencial no futsal de enanismo é que a goleira é mais baixa. Ela tem ali alguns centímetros, uns 10 centímetros mais baixo, eu acho. Tem 1 metro e? Eu tenho 1,27 m. 1,27 m. 1,27 m. Então, cara, dizer assim, eu sempre deixo o convite pra todo mundo, porque contar uma experiência, Claro, se vocês me permitirem, claro, uma experiência que nós tivemos sábado em Antônio Prado. Nós do time Surreal aqui do sul do Brasil, nós tivemos a oportunidade de estar em Antônio Prado para jogar contra uma equipe do Sub-15 do Antônio Prado. Só que a molecada Sub-15 pra nós, hoje em dia a molecada não tem molecada mais de 1,60 m. 1,60 m. A molecada Sub-15 é 1,70 m, né? Então eles são realmente altos e são muito bons de bola. Então... me perdi o que eu tava falando. Tu foi para Antônio Prado. Vocês foram jogar lá em Antônio Prado e a molecada tava com uma altura... Cara, então, tipo, é algo assim... que eu tava falando da diferença que o pessoal... Desculpa, Do eu me futsal, perdi né? na história. Não tem Como problema, eu tava não. falando. Quando o pessoal enxerga o futsal de enanismo, é até engraçado. O pessoal olha assim, vamos lá dar uma cisada, né? A prefeitura chamou um pessoal baixinho ali, vamos lá assistir ele, vamos lá dar risada, vamos chamar a família pra ver isso. Cara, quando eles chegam na quadra pra olhar a gente jogar, é outra energia, cara. Sim. Quando nós chegamos em Antônio Prado, aí tem bajulação, foto, olha aí lá, curiosidade, criança querendo ver, coisa assim. E pra eles é um evento, nossa, vamos ver. Só que quando tu chega na quadra e tu bota essa gurizada jogar, essa gurizada que realmente ama o futsal, eu amo o futsal, cara. E tu bota essa gurizada jogar contra outras pessoas, não existe estatura. É muito diferente, sabe? Sim. Então nós fomos pra Antônio Prado, nós jogamos com outra categoria sub-15. E aí no começo do jogo a galera já tirando onda, querendo fazer balãozinho, coisa assim. Deu 2 minutos, eu acho, a gente tava com 1-0 no placar. Deu 2 minutos a gente tava com 1-0. Aí depois eles foram lá, empataram. Passou o tempo, 2 minutos. Passou o horário ali, 2-1. E aí você vê, era apertado, cara, apertado. Só que o mais legal que eu quero falar disso, cara, é o público. Sabe o que é a galera no início, todo mundo curioso, assim, risada, brincadeira e coisa assim. E tu chegar no final da partida, uma tirada de bola nossa ser comemorada pela cidade de Antônio Prado. Vamos lá, você consegue. Isso é integração, né? Cara, Apoio, isso, né? eu acho que isso que se torna o esporte, sabe? É uma modalidade, assim como o futsal, assim como o futebol, nós temos o futsal de enanismo hoje. E cada dia mais a gente tá ali pra buscar um espaço, pra ser reconhecido. E esse passo em Antônio Prado foi muito importante pra gente do sul do Brasil. É a inclusão, né? É a inclusão Exatamente. que Inclusão, tem cara. que ocorrer, essa que é a palavra essencial. O Surreal, pra gente entender, é um time formado principalmente por atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Você é o representante aqui de Caxias, da Serra Gaúcha. Tem mais algum gaúcho que também tá nessa equipe? Temos sim. Nós temos pessoal do interior, que tem o Natan, que ele é de Capão do Cipó. Capão do É uma Cipó. cidadezinha pequena, a gente até brinca com ele, que é... Se tu pensa numa cidade Olha isso. pequena, tu diminui pra chegar em Capão do Cipó. E ele mora lá. E ele mora lá. Nós temos também o Oromar, que é de Tapes. Tapes é aqui perto da Lagoa, acho que faz ali, né? Fica do lado da Lagoa. Nós temos pessoal de Garibaldi, acho que é Garibaldi, se eu não me engano, que é o Murilo.
Tem outro nosso goleiro que agora é o Jusilei, que eu não lembro a cidade do cara. Mas enfim, nós temos a galera espalhada pelo sul do Brasil. Sim. E vocês se reúnem para treinar? Nós se reunimos todo mês? Como é que funciona essa dinâmica de vocês para as competições? Exatamente. Eu costumo dizer que o Surreal é o time mais organizado do Brasil, cara. A nossa organização e a nossa paixão por jogar futsal não tem igual. Então, 2 meses a gente se reúne em Porto Alegre. Porque, por ser de região metropolitana que fala, né? Mais fácil para todo mundo. Ninguém sai ganhando em deslocamento. Todo mundo tem que se deslocar para o mesmo local ali. Porto Alegre a gente se reúne, marca geralmente uma tarde, uma noite para jogar, para se reunir, fazer uma resenha antes dos treinos. Depois aí começa assim o treino valendo, né? Nós temos também o professor Roberto, que é o nosso técnico, que eu esqueci de comentar, que é de TAPS também. Então a gente reúne essa galera, faz um treinamento, a gente geralmente faz um treino físico, treino com bola antes e depois a gente vai pro coletivo. Então é algo sério, assim, sabe, cara? Pra alguém que tá curioso pra saber sobre o futsal de enanismo, o que eles fazem numa junção? Será que eles ficam brincando? Não. A gente não tá pra fazer brincadeira, não tá pra fazer piada, a gente realmente reúne com o objetivo de um dia chegar de novo a representar daqui a pouco a seleção, que é o sonho de todo atleta, né, cara? Sabe que tem uma curiosidade, Zé? Eu tava observando e lendo um pouco sobre a tua trajetória também. As pessoas sempre dizem que tem dificuldades, aquela questão toda de às vezes se vitimar um pouco mais ou menos, né? Mas eu vi ali uma coisa bem interessante, que tu conseguiste uma bolsa de estudos, veio pra cá pra estudar, te formaste já em educação física? Sim, sou formado em educação física. Conta um pouco dessa Cara, trajetória tua. Como é que aconteceu tudo? Na verdade, eu não sei se vocês acreditam em destino, eu passei a acreditar, eu acho, a partir desse ano, cara, de tantas coisas que vêm me acontecendo, que às vezes parece não tem como ser o acaso. Não, mas o universo conspira a favor. As coisas conspiram. Quando tu faz por merecer, eu acho que as coisas sempre acabam caindo aonde tem que cair, né? Eu comecei, cara, eu estudei no Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul. É um instituto muito renomado ali, não sei, alguma galera daqui a pouco vai conhecer. Indo pra Caravaggio. Isso. Não, esse é aqui em Caxias. Ah, tá. E São Vicente do Sul é no lá interior. em São Vicente. Isso, do lado da minha cidade. Estudei 3 anos lá. E lá a gente fazia o curso técnico junto com o ensino médio. Então, cara, aquilo de lá foi algo que marcou muito a minha vida, sabe? Como estudante. E aí, depois dali, vim aqui pra Caxias porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos. Na verdade, eu tinha feito um processo seletivo e eu tinha passado na UFSM. Não sei se vocês conhecem. Universidade Federal? Santa Maria, isso. Uhum. Muito renomada. Sempre foi meu sonho de ir pra lá. Só que eu sempre tive o sonho de fazer educação física também. Porém, lá o estudo só era de dia. E aí, cara, de família humilde, enfim, a gente nunca teve condição de bancar, porque é muito caro, enfim, não vem ao caso. Eu ia ir pra UFSM, não deu certo porque o curso era só de dia, não tinha condição de se manter lá. E aí, o que eu fiz? Meus irmãos já moravam aqui em Caxias, 2 irmãos, na verdade. Vim pra cá, consegui uma bolsa de 100% numa faculdade aqui de Caxias do Sul e hoje eu tô há 1 ano formado, cara. Então, eu agradeço muito as oportunidades que eu já tive na vida, cara, porque todas elas me fizeram chegar aqui. Então, ter passado ali pelo instituto realmente me abriu portas, me abriu a mente para conseguir sair do interior do estado, vim para Caxias do Sul e hoje dizer que eu sou formado em educação física, represento a seleção brasileira do sul do Brasil, represento a seleção brasileira fora do país também. Então, isso é muito legal, cara. É coisa assim que tu vai vivendo, que depois tu para pra pensar, cara, e tu fala assim, cara, que bom que eu fui pra lá. História de sucesso, que né, bom que eu fiz isso, que bom que deu certo. Fantástico. É. A persistência, né, A persistência, é fundamental. Você representou também a seleção brasileira de futsal, né? Foram 2 oportunidades, é isso, Zé? Exatamente, cara. A primeira oportunidade, até fui embolando os assuntos, porque uma coisa tá muito ligada com a outra. Fiz a seletiva lá no Rio e aí eu fui convocado, a primeira convocação para representar a seleção brasileira. Nessa oportunidade a gente foi para Lima, no Peru. E foi a minha primeira viagem internacional também. Isso foi em 2022? 2022.
primeira viagem internacional indo para Lima, representando através da Copa América. E aí a Copa América a gente tem seleções do Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, tem muita seleção. Tem seleções convidadas também, que são a seleção dos Estados Unidos, Canadá, Marrocos, tá? Então foi a primeira representação. E como é que foi o desempenho lá? Cara, nós ficamos em quinto naquele ano. Nós somos... É que falar agora parece que a gente, tá de mimimi, tá assim, mas, cara, pelo que a gente tinha de investimento, a gente fez muita coisa. Só de chegar, né? A gente fez muita coisa, cara. Porque naquela época a gente tinha, de quem comanda o futebol, assim, a gente tinha muito pouco investimento, sabe? Muito pouco. Então nós fomos com uma delegação de 11 pessoas, 11 atletas. Durante a convocação, teve que ter cortes de atletas também, devido ao investimento. Então, nós tivemos que fazer esse corte, enfim, teve que acontecer. Fomos com 11 atletas e eu acho que esses 11 atletas representaram muito bem o país, cara. O primeiro jogo, quem que era o primeiro jogo? O primeiro jogo era contra a seleção do Marrocos. Nós vencemos por 3-2 deles. Nós até começamos perdendo esse jogo. E aí bate o nervosismo, primeira representação da seleção, já tá perdendo. Uma equipe que teoricamente não tem muita representação assim no mundo naquele momento, né? Não é cultural deles hoje também. O Marrocos daqui a pouco já é uma potência diferente, né? A gente Quem que é hoje as potências do futsal de nanismo? A Argentina... Sempre a Argentina. A Argentina sempre comandando, né, cara? A Argentina, Paraguai, que ganhou a primeira Copa América na Argentina até. Olha foi isso. Em 2018. Aí a Argentina ganhou essa Copa América no Peru, em Lima. E depois a Argentina, no ano passado, que eu até ia entrar no assunto, na sequência, ela ganhou a Copa do Mundo na própria Argentina. Então são duas seleções muito fortes, cara. Só que eu também colocaria o Brasil nesse time, cara. Cara, o Brasil ele tem uma equipe muito, muito boa, muito boa. A gente tem um território muito grande também, que se a gente fazer procurar bem esses atletas, incentivar eles a vir e dar incentivo, a gente vai ter uma equipe muito melhor a cada ano que passa. Então, daqui a pouco... A Argentina e Paraguai hoje são as seleções talvez mais fortes, mas com mais potencial de crescimento, com certeza é o Brasil. Talvez falte um pouco dessa questão de recursos ainda. É a CBF a que representa ou eu tenho uma confederação específica? Cara, hoje a gente tá... É pela essa questão de recursos, né? Sim. Em recurso a gente tá gatinhando, dá pra se dizer assim, com a CBF. A primeira Copa... Se a gente vê a luta do futebol feminino agora que conseguiu um reconhecimento, exatamente. Né? Então, no ano de 2022, a gente conseguiu as passagens através dela. Ela pagou as passagens e o uniforme foi através de outro patrocinador no Rio de Janeiro. Até nos deu hospedagem lá. E aí nós conseguimos as passagens. Foi um grande marco para o futsal de nanismo. Um grande marco. Porque em 2018 foi através dos atletas que eles conseguiram ir lá. A famosa rifa, famosa força de vontade, familiar, anúncio, Instagram, Face... Tudo que vocês podem imaginar, a galera tá fazendo. Naquele ano eu não fui porque eu não conhecia ainda o futsal de nanismo, né? E aí, em 2022, cara, tu sair de uma rifa, tu sair pedir na casa do vizinho, pra CBF conseguir te ajudar, foi um grande marco pra gente. E foi uma comemoração imensa, cara. E serviu de inspiração lá naquela competição. Porque nós imaginávamos, cara, nós chegamos até aqui. Nós temos hoje a representação do grande marco do futebol, da grande representação do futebol, que é a CBF. Então, vão fazer valer a pena. Então, por isso que eu digo, cara, depois de tudo que nós passamos, cortes que teve que acontecer, nós chegar em quinto lugar, onde tinha 11 ou 12 seleções naquele ano, foi algo muito forte. A galera pensa assim, vocês são Brasil, vocês têm que ganhar sempre. Não é assim, cara. Quando tu olha dentro do esporte, assim, o que eles têm realmente de Brasil, tu olha, esses caras fizeram pra merecer mesmo. E na Copa do Mundo na Argentina, o Brasil foi? Vocês foram? Esse Copa do Mundo, nós ficamos em sexto, cara. Em sexto. E nesse ano, eu acredito que a gente podia ir melhor, cara, mas
infelizmente, não acreditar e fazer são duas coisas diferentes, né, cara? Às vezes... Pega aquele dia que às vezes não dá, né, cara? Às vezes não dá, às vezes não tá acontecendo, não acontece, não foi o que deu. E nesse ano, cara, o ano passado, esse sim, foi assim, o passo grande que a gente deu como futsal de nanismo, cara. Porque o que aconteceu? Nós fizemos a seletiva, mais uma vez. Na verdade, nos meses anteriores, nós fizemos uma Copa do Brasil no Rio de Janeiro. Depois dessa Copa do Brasil, voltando, teve a convocação. E essa convocação, cara, foi o grande marco, porque toda a convocação, todo o deslocamento dos atletas foi através da CBF. Então, esse sim foi o grande marco da seleção, o grande marco do futsal de nanismo. Porque nós tivemos a convocação e depois fizemos toda a documentação, toda a burocracia. E nós, enfim, tivemos as passagens de cada estado para o Rio de Janeiro, que é a nossa sede, para nós se encontrar lá e treinar antes dessa Copa do Mundo. É um respaldo que vem aos poucos sendo reconhecimento do trabalho. E esse foi aquilo assim que nós falamos, cara, ó, sabe aquela música, olha onde nós chegamos? É exatamente isso que a gente tava com o pensamento, sabe? Olha onde a gente chegou, cara. Depois de tanto tempo, depois de vender, fazer rifa, enfim, pedir pro familiar, hoje nós estamos sendo patrocinados pela CBF. E foi aquela virada de chave que tu fala assim, agora deu certo. Agora valeu a pena. A gente viu também a questão que a gente estava falando antes aí também, sobre as homenagens, sobre o reconhecimento disso tudo, né? Até que vocês vieram aqui no Executivo também receber um certificado. Isso é importante também, né? Cara, isso daí é aquilo que tu fala assim, cara, não é que deu certo, não é que as pessoas estão olhando pro futsal de nanismo, cara. E assim, a gente não quer falar um pouco desses sentimentos, assim, a gente não quer ser reconhecido como, olha os gurizinhos correndo. Sim. A gente quer chegar lá num lugar e falar, cara, tu é atleta de seleção brasileira, não é? Eu quero tirar uma foto contigo, eu posso, não sei o que, eu vi que tu faz. A gente quer isso. E aí quando a gente é chamado para esses lugares, a prefeitura, enfim, qualquer local que venha nos homenagear, venha falar, nem que seja um aperto de mão e falar assim, parabéns, cara, você fez o que você representou o Brasil, você é um atleta. Isso daí é o que a gente busca, sabe? Não é bonitinho, não é... O esporte de futsal ele não é bonitinho, não é um evento, ele é um jogo de futsal. E a gente quer que a gente chegue no lugar e seja reconhecido por isso. Então, aquele momento ali que fui chamado, teve outros momentos também, fui chamado e homenageado naquele momento, é aquele momento que a gente fala, cara, graças ao futsal de nanismo, hoje eu tô aqui. Então, vamos continuar. O Zé, além do futsal, de estar representando a nossa cidade, né, o Rio Grande do Sul, ele tem também um passo importante na questão do atletismo, inclusive recebe Bolsa Atleta do governo federal, né? Bacana, então, rapaz. tem esse trabalho que também... Tu trabalha também, né? Depois tem a questão aí de ser atleta, tem o Bolsa Atleta, o atletismo. Tu continua nessas três modalidades? O Bolsa Atleta é para uma modalidade específica? Isso, cara, eu continuo e não tenho pretensão de deixar. Porque eu amo isso, sabe, cara? Eu amo viajar, eu amo competir. E realmente, eu hoje, graças a Deus, é o meu 3º ano que eu tô indo com um benefício do Bolsa Atleta. Isso é um grande respaldo pra mim, cara. É um leque de possibilidades. É um leque, né? Cara. É uma coisa assim que tu para e tu pensa, cara, eles estão me percebendo que o que eu tô fazendo. Sabe? Eu não tô fazendo por acaso, eu não tô indo viajar pra São Paulo, Rio de Janeiro, já fui pra João Pessoa, não tô indo viajar por acaso. Eles estão me olhando e um dia eles vão me olhar mais ainda. Então eu vou continuar nessa trajetória. E aí hoje, cara, graças a competições que eu passei, eu tenho o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta, ele é dado aos 3 melhores atletas de cada modalidade, tá? Dependendo do recurso que eles estipulam pro ano, eles às vezes são menos. Então, às vezes é até o segundo colocado. Às vezes, dependendo da modalidade, até o primeiro. E aí a minha modalidade é os 3 primeiros colocados do Brasil. Já no lançamento de dardo, é isso? Os 2 anos anterior foi através do arremesso de peso. É a minha melhor modalidade, é a modalidade onde a gente tá buscando índice para provas maiores daqui a pouco, para representar até mesmo o Brasil fora, né? Então, o arremesso de peso é o meu carro-chefe, né? E aí depois... Isso tu faz treinamento diário, semanal? Cara, a gente faz de treinamento todos os sábados.
no SESI, tá? Aqui em Caxias do Sul. E fora isso, a gente tem um acompanhamento fora, né? Então a gente tem trabalhos de reforço, trabalhos de musculação, trabalho de condicionamento, todos os aspectos do atleta que ele precisa. A gente faz esse acompanhamento. Tem o teu trabalho, entre aspas, normal também no dia a dia, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue viver disso ainda, né, cara? Sim. Então, a gente tem que tentar conciliar o máximo possível. O esporte, ele é minha prioridade, sempre vai ser. Só que eu também preciso sobreviver, eu preciso ficar em pé, né, cara? Então, a gente tenta conciliar o máximo possível. Quando não dá pra treinar na prática, treinar os arremessos, a gente vai na musculação, a gente vai em outro lugar pra gente ir sempre aprimorando e sempre ir buscando um resultado melhor, né? Então, cara, hoje tô indo pro 3º ano. Esse 3º ano até não foi pelo arremesso de peso, foi por lançamento de disco. Então é uma coisa legal de se pensar, porque é mais uma possibilidade, sabe, cara? Que daqui a pouco, não dá aqui, vai dar ali. Então, estando entre os 3 melhores, 2 anos seguindo no arremesso de peso, 1º ano no lançamento de disco, é uma grande conquista. O que a gente observa é que tu tá sempre performando em alto nível, né? Cara, e tem que ser sempre, né? Eu me cobro muito, cara. Eu me cobro muito. Meu pensamento é sempre assim, eu não vou fazer tudo que eu faço pra parar no meio, sabe? Se eu me puxei, se eu acordei às 6 horas da manhã, se eu fui treinar aquele dia que eu não queria treinar, não é pra chegar no dia da prova e fazer de mau jeito. Se é pra mim me acabar no dia da prova, então que seja no dia da prova. Porque eu tenho que fazer algo valer a pena. Tem que ser feito valer. Não, eu falo pra galera assim, cara, tudo que tu for fazer, faça valer a pena. Porque se não faz valer a pena, não tem sentido nenhum. Então, se tu se dedicou, seja pra uma vaga de trabalho, seja pra um concurso, chega lá e faz valer a pena todas as horas que tu parou estudando. Chega lá, faz valer a pena todas as horas que tu parou treinando. Chega lá e faz valer a pena todo final de semana que tu ficou em casa por causa desse motivo. Então, eu acho que é a grande viragem-chave, assim, que o pessoal tem que pensar, sabe? Eu falo isso pra todo mundo. Cara, faz tudo valer a pena que tu tem que fazer. Porque senão não faz sentido nenhum. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida, cara. Porque assim, como eu disse, eu sou formado em educação física, cara. E só que tu pensar numa pessoa com nanismo fazendo educação física, difícil, diferente. No mínimo diferente. Só que daí tu para e tu pensa... Só tinha tu na turma? Só tinha eu na turma. E aí era ali pelo 2º ano, cara, até contar uma história. Eu tava pensando em desistir. Tava pensando, cara, cidade grande não é pra mim. Eu gosto do interior, eu gosto de tomar meu chimarrão quieto, olhando os passarinhos cantar. Eu vou voltar pra minha terra. Só que depois... Passando ali os dias, indo mal na faculdade, mal, estressado, não queria mais aquilo. Pensei assim, cara, a tua mãe fez tanta coisa por ti. A minha mãe é muito incentivadora em mim, cara. Muito incentivadora. Eu acho que é a minha maior fã. A tua mãe fez tanta coisa em ti. Tu passou num processo seletivo onde milhões de pessoas querem passar. Ter a oportunidade de ter uma bolsa totalmente gratuita. E agora tu vai falar que tu não quer depois de 2 anos. Tu não vai fazer isso. E eu converso muito comigo mesmo, cara. Eu converso muito comigo mesmo. E eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou continuar. E aí foi a bola pra frente. E tudo eu lido assim, sabe, cara? Às vezes é um treino que eu tô cansado e eu falo assim, cara, tu veio até aqui. Daqui a pouco tu gastou em transporte, tu veio até aqui pra não se dedicar a fazer isso. Eu até ia te perguntar o que te motiva, mas tu já te respondeu. É isso, agora, cara. né? Eu acho que assim, tudo a gente tem que fazer valer a pena, sabe? Com certeza. Tu não... A gente se torna insignificante se a gente for fazer algo por fazer. Só vai ser mais um. Então, quando tu pega aquilo e bota teu foco na cabeça e fala assim, eu quero isso. Eu não quero mais outra coisa, eu quero isso. Tu consegue. Foi esse meus objetivos, por exemplo, pra chegar na seleção, cara. Quando eu saí de Caxias, peguei um avião sozinho, fui até o Rio de Janeiro. Cara, saí de Caxias do Sul pra ir até o Rio de Janeiro sozinho. Que missão. Outros 500, cara. Tu tem que ter uma coragem, cara. E tu vem do interior assim, sabe? Então, eu falei assim, cara, eu quero a seleção. Eu quero representar meu país. Eu quero falar assim um dia pra mãe, mãe, eu fui pra seleção. Sabe? Eu quero daqui a pouco, sei lá, cara, ter uma família e tu ter a oportunidade de falar assim, ó, eu tava lá.
Essa camiseta, essa que eu tô vestindo hoje, a gente ganhou lá no ano passado da própria CBF. E falar... Pra competição. Não, essa foi presente mesmo. Cara, no dia da CBF, no dia da competição, a gente chegou lá e almoço com o presidente, o Edinaldo, almoçamos na mesma mesa, tá? Falamos do projeto, falamos o que a gente queria, e aí no final do almoço, saindo e tal, eles falaram assim, a gente tem uns presentes pra vocês. Do outro lado da sala, cara, tinha uma parede grande, a gente foi lá, assim, um monte de mala. Uma mala, assim... enorme, do meu tamanho quase. Olha assim, interessante, né? Só a mala já era... Já ajuda. Já era, malinha da seleção, né? Os gringos vão andar em Caxias do Sul com a malinha ali e não quer mais nada, né? Cara, e aí a gente começou a pegar aquelas malas e sem falar nada, né? Só as malas pra vocês ali. Malinha pesada, né? Nós comentando, malinha pesada, né, gente? Engraçado. A galera começou a falar, mas acho que tem coisa aqui dentro, cara. Aí a gente abriu, assim, um monte de uniforme do Brasil, jaqueta do Brasil, boné legal. do Brasil, uniforme. Cara, foi... sensacional, Foi né? sensacional, cara. Então, eu sempre falo assim, cara, o guri que veio do interior do estado de São Francisco, minha cidade tem 19 mil habitantes. É, o quê? É um bairro de Caxias do É um Sul. bairro de Caxias. Uma cidade que tem 19 mil habitantes. E eu chegar na seleção brasileira, tu vê da ponta a outra do que eu tô falando, é algo, assim, que eu gosto, cara. Eu gosto de contar assim, sabe? E não é motivo assim de eu tô contando pra me achar. É motivo de orgulho, assim, Não, isso aí. De exemplo, né? Eu gosto, cara. Eu gosto que as pessoas saibam do que eu fiz, assim, sabe? Que eu não cheguei na seleção porque alguém gosta de mim. Eu cheguei porque eu queria chegar, cara. Força de Eu vontade. fui, fiz e era isso e hoje tá na minha história. Esforço e dedicação. Sabe? Então eu me orgulho muito do que eu fiz. Quais são as próximas competições? O que tu pretende fazer ainda nesse decorrer de 2024? Cara, tem muita projeção de esporte e algo que eu queria contar pra vocês que uma é entre aspas assim, é fora um pouquinho do assunto, depois a gente volta nisso, pode ser. Pode. E agora, cara, semana passada eu recebi uma homenagem. Eu vou receber uma homenagem, na verdade, em Porto Alegre. Uma homenagem do governo do estado, que é dedicada aos destaques para atletas do Rio Grande do Sul. E aí eu recebi um e-mail esses dias falando, você foi contemplado, você foi nomeado a receber a nossa homenagem. Então a gente quer te receber dia 23 de novembro para um jantar, onde a gente vai homenagear, a gente vai te dar uma premiação, coisa assim. Isso é muito Vai ficar legal, marcado pra história vai também. ficar marcado. Então, o primeiro objetivo é ir nesse jantar, ter o meu reconhecimento lá, que também, como eu disse, a gente faz isso pra gente ser reconhecido como atleta. Isso daí é uma coisa que eu vou curtir bastante, né, cara? E fora isso, cara, A gente tem de competições pela frente. a gente tá com uma competição programada inicialmente pra Bolívia. Pra Bolívia. A ideia, cara, é ser uma data próxima, tá? Não tá definido ainda. Na verdade, ele tá definido, mas nós precisamos de um ok da diretoria, assim, dos maioral, né? Que é dia 31 desse mês agora. De agosto. Isso, de agosto. Então, dia 31 a gente embarca, na verdade, pro Rio de Janeiro, faz uma preparação até o dia 5, e aí depois embarcaria pra Bolívia. Só que tudo isso que eu tô falando depende de uma convocação ainda. Só que a expectativa é grande, cara. A expectativa é muito grande pelo que já foi desempenhado no ano passado, pelo que a gente vem desempenhando com o Cerreal. Então, eu tô bem confiante mesmo. Assim, Senão, já deu tudo certo. Senão já não falaria aqui, porque já deu realmente... tudo certo. Já deu, sim. Então, uma grande expectativa, então, de competição é a Bolívia, é fazer um triangular. É um triangular que vai acontecer entre o Brasil, Argentina e Bolívia. Então, pedreira... Campeã do mundo Argentina. né? Cara, e vamos nessa. Mais uma batalha aí. E Bolívia também é um ótimo time, cara. Um time que tá cada ano que eles chegam... Cada ano que eles chegam numa competição, eles trazem gente nova. Eles parecem... da onde vocês arrumaram esse cara? A gente fez, assim, que os caras são bons também. E aí, fora isso, nós temos o atletismo, né? Que a gente tem competições em Porto Alegre, um pouquinho mais pra frente. A gente tem o Campeonato Brasileiro de Atletismo também, que acontece em São Paulo, que a gente quer ir também. E uma das razões do Bolsa Atleta também é um dos pedidos deles é se manter treinando, né? Então, se manter competindo. Então, a gente sempre fica visando
o que a gente vai almejar agora? O que a gente vai conquistar, né, cara? Daqui a pouco, qual estado que a gente vai conhecer através do atletismo. Zé, chegamos ao final, viu? 40 minutos passa rapidinho, voando, né? Voando, né? Denner, obrigado pela participação e estamos sempre de portas abertas aqui no Caxias Conversa. Não, eu agradeço imensamente o convite, poder trocar essa ideia com o Zé aqui no Caxias Conversa. A expectativa agora para o desenvolvimento atlético é daqui para cima, né, Zé? Vamos mirar sempre pra cima. Zé, obrigado pela história de vida, pela sua competência também como atleta, né? Persistência, não desistiu. Fica um abraço de toda a comunidade de Caxias do Sul também por essa tua representação. E parabéns aí, né? Porque a gente sabe como é difícil para o atleta amador, né? No dia a dia, a falta de patrocínio, as condições de treinamento. E é um orgulho para Caxias do Sul ter você representando, seja no futsal e seja no atletismo. Obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Eu quero falar que eu tô muito feliz de estar aqui, de ter compartilhado, de apresentar o futsal de enanismo. Espero que mais pessoas se interessem a acompanhar a gente nas redes sociais daqui a pouco. Pode falar, inclusive, tuas redes sociais. Posso falar? Claro, Posso fique à vontade. A minha rede social é José_Tolfo, tá? Pra galera que quer acompanhar. Nós temos também a página do Surreal, que é Surreal Sul. Então vocês vão lá acompanhar todas as fotos que já tem da Copa do Mundo, Copa América, atletismo. Também na página do Surreal, todos os nossos eventos, jogos que a gente faz nas cidades vizinhas e cidades de outros estados. Então, com certeza vocês vão ser sempre bem-vindos nessas páginas e porque a gente agradece muito quando a galera, a comunidade abraça a nossa causa e vem com a gente também. Obrigado, Zé. Gostaria de agradecer também a equipe técnica aqui da TV Câmara Caxias, o Gustavo, o Osni, o Marcelo, a Nicole que estão com a gente, também as nossas intérpretes das línguas de sinais que também estão sempre com a gente aqui no Conversa Caxias. Você que nos acompanha através do canal 16, também no YouTube, dos nossos canais de streams de áudio e também de vídeo. Faço o convite para você ficar acompanhando a programação da TV Câmara Caxias. Até a próxima oportunidade. Fiquem bem todos.